Essa daqui mesma pergunta. Então, para quem entrou agora ou entrou depois do início da transmissão, Dandavati Pranam a todos, uma boa noite. A pergunta da Milita Didi é a seguinte: se estamos na rua e cantamos um mantra e alguém escuta, por acaso, se damos prachada e alguém, ou se falamos de Krishna para alguém, Krishna está chegando aos corações, mas só acontece isso porque Krishna quer dar essa misericórdia. Está correto pensar assim? Tudo é a vontade de Deus. Então, na verdade, é o que você falou aqui. Se estamos na rua e cantamos um mantra, então, depende do mantra que você canta. Tudo depende do que estamos fazendo. Se você cantar uma Mahamantra Hare Krishna, ou cantar uma canção Gaudiya Vaishnava, glorificando os associados de Deus, o próprio Deus, o Guru, aí você está beneficiando a todos. Mas o mantra mais importante da era de Kali Yuga é o Mahamantra Hare Krishna. Então, por isso que é importante sair na rua fazendo Harinama Sankirtan. O que quer dizer Harinama Sankirtan? O canto congregacional dos santos nomes. Porque aí não vamos beneficiar somente o ser humano. O cachorro que está ao lado escutou, a planta que escutou, a minhoca que está embaixo da terra, os ácaros, fungos, bactérias, todos estão se beneficiando. Todos que ouvirem o Mahamantra Hare Krishna, e mesmo aqueles que não ouvirem, se tiver alguém no grupo cantando que tem uma potência espiritual grande, ele não atinge só quem ouve, ele atinge o éter todo. Então, por isso, quanto mais elevados nós estivermos, melhor será nosso serviço para todos, porque teremos mais potência. É diferente nós fazermos algo e um guru fidedigno fazer, mas nós, fazendo a prática devocional diária, o sadhana diário, vamos ficando cada vez com mais força espiritual e podemos ajudar os outros mais e mais e mais. Então, o canto congregacional na rua é muito importante, não só na rua, mas na rua é muito importante. O outro ponto que você colocou, oferecendo prachada também, sim, tudo isso é eterno. O canto do Santo Nome é eterno, quem escutar, a prachada é eterna, não é o alimento do corpo, é o alimento da alma. Que mais que você colocou aqui? Ou falar Harikatha, falar sobre Deus. Tudo isso vai dar mérito espiritual para quem está ouvindo. E aí você fala, Krishna está chegando aos corações, sim, de cada um, na alma, né? Mas só acontece isso porque Krishna quer. Na verdade, Bhuvana Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj, de vez em quando, era raro, mas de vez em quando íamos no Parque de Ibirapuera na época dele. Era muito raro, mas íamos. Na Paulista também, fomos algumas vezes. E aí ficava aquela conversa no centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati, Sridharasan, em cima do restaurante Prema. Ficava um falava, eu acho que aquele lugar é melhor. Ah, não, perto do Planetário é melhor, perto do Porquinho, lá quem conhece Ibirapuera tem a Praça do Porquinho. Não, perto de tal lugar é bom. E aí Tapasi Maharaj só escutando. E aí o pessoal falava, que horário que é o melhor horário? Acho que é às 9. Não, mas às 9 todo mundo está dormindo ainda. Mas se for às 11 horas o sol é muito forte. Ficava todo mundo falando, um falava, outro falava. E aí ele falou, não importa o horário que nós formos, não importa o local que nós formos, não importa o dia que nós formos, porque a gente não ia todo domingo, era esporádico isso. Ele falou, a alma que está preparada para receber essa misericórdia, que ela já tem adquirido algo para receber de Krishna, na verdade, Mahaprabhu, né? Porque Srila Siddhar Maharaj fala, quando Krishna quer dar a misericórdia, ele vem na forma de
do Panchatattva, que é Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit e Shrivasa Acharya. Por isso que cantamos antes do Mahamantra Hare Krishna, cantamos o Panchatattva, a mantra. Por quê? Porque Krishna veio na forma de Mahaprabhu para nos dar a misericórdia. E o Panchatattva, que são as 5 verdades. Pancha quer dizer 5. Tattva é verdade, são as 5 verdades. Então, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, eles fazem um arranjo para a alma que está capacitada a pegar essa misericórdia, ele vai aonde nós estivermos. No dia que for, no Ibirapuera, em qualquer lugar. No horário que for, em qualquer lugar de Ibirapuera, na Marquise, em qualquer lugar, até fora na rua. A alma que está querendo Deus, que está preparada para receber o Gaudiya Vaishnavismo, é feito o arranjo e ela vai naquele local. Se ela nunca foi no parque, aquele dia ela não sabe porquê, mas ela foi no parque. Ela vai no parque. Então tudo é porque Krishna quer. Tudo é arranjo, mas aí temos também aqui, por isso que eu saí na hora da canção, eu lembrei que na canção que cantamos antes do almoço e da janta, toda vez que honramos a prachada, não é só o Sarira Vidyajal, como todos cantam, que amanhã não vai ser para poder cantar, não podemos cantar amanhã, porque amanhã é Kadashi. Já que eu lembrei, amanhã é Kadashi, no Brasil e na Índia, então não podemos cantar a canção Sarira Vidyajal. Por quê? Porque ela glorifica os grãos. E qual o mantra, qual a canção? Na verdade não é canção, é uma oração que temos que fazer todos os dias antes de honrar Prachada, antes mesmo do Sarira Vidyajal, como é feito na Índia. Sempre foi feito no nosso mate. Qual que é? É a canção, a oração, a canção chama-se Mahaprasada. Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Sopa Punya Vatan Rajan Visvasona Ivajayate. E o que quer dizer isso? Porque não entendemos esse idioma, mas o que quer dizer? Essa tradução que eu vou ler aqui é de Shripad Tapasi Maharaj. Presta atenção, veja só. Aqueles que não conseguiram reunir suficiente crédito piedoso, jamais serão capazes de honrar a Mahaprasada, o Senhor Govinda, o Santo Nome, os Brahmanas e os Vaishnavas. Então, como que começa tudo? Porque foi perguntado ontem foi perguntado sobre o mérito, né? E como que começa tudo? E Shilacharya Maharaj falou, você de alguma forma serviu um Vaishnava, enfim, de alguma forma começou a fé. E como que começa tudo anterior a isso? Antes do serviço ao Vaishnava, antes de honrar a Prachada, antes de escutar o Mahamantra na rua, onde for, antes de escutar o Harikatha, quando alguém está pregando, como que começa tudo? Como está escrito aí nessa oração que fazemos antes de comer? Se não fizermos alguma quantidade de piedade em vidas anteriores, não é possível a pessoa ter contato com o Gaudiya Vaishnavismo. Não é possível honrar Mahaprachada, honrar um Vaishnava, honrar um Brahmani, honrar o Santo Nome. Então, a pessoa que tem o primeiro contato com essa filosofia, antes de fazer qualquer serviço para Deus ou seus associados, ela teve uma quantidade de piedade suficiente para isso. E aí Deus coloca, de repente, os Hare Krishna na porta dela, ou no parque de Ibirapuera, quando ela vai a qualquer parque, ou ela vai comer um pouquinho de prachada em algum lugar. E aí ela ganha fé. Um pouquinho, bem pouquinho, mas não importa, ela tem a fé. E aí ela progressivamente vai tendo mais contato, e pode ser numa vida, pode ser na outra vida, até ela receber a iniciação de um guru fidedigno.
se ela tem sinceridade no coração, se ela quer isso, se ela quer a busca por Krishna, ela vai ter um guru fidedigno. Se ela não tem um guru fidedigno, é porque ela não tem a sinceridade de querer Krishna. Porque que existem várias filosofias oferecendo dinheiro, oferecendo saúde, oferecendo tudo material. Porque a sinceridade da pessoa não é querer Deus, ela quer algo material para si. Então Krishna coloca ela no lugar que vai lhe oferecer isso. Não que você vai conseguir, mas vai ser prometido isso. Para ter o contato com o Gaudiya Vaishnavismo, primeiro, como foi dito, tem que ter algo piedoso e sinceridade para querer Deus. E aí Deus faz o arranjo, vai colocar a alma em algum lugar que ela vai ter o contato com a consciência de Krishna. Então, a pergunta, na verdade não foi uma pergunta, ela quis confirmar se o que ela estava pensando era correto. Sim, sem Krishna nada é possível, ele é o controlador supremo. Se ele não quiser, nada acontece. Vamos começar então a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj. Espera aí, só um minuto que eu vou ver se é isso. É, aqui mesmo. Se tiver alguma pergunta durante a leitura, pode fazer. E aí a gente para um pouquinho a leitura e continua, responde a pergunta e depois continuaremos a leitura. A situação dos discípulos. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 12 de julho de 2020, parte 2. Você deve sacrificar sua vida. Se você pode salvar alguém com sua vida, isso é bom. Mas lembre-se de que você deve dar seu sangue para pregar. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disseram: nós não viemos a este mundo para nos tornar carpinteiros. Não somos construtores de obras, não somos pedreiros, não somos carpinteiros. Viemos a este mundo apenas como carteiros. Assim como os carteiros distribuem cartas em todas as casas, também devemos distribuir a mensagem de Mahaprabhu, a mensagem de Guru Maharaj, a mensagem de Gurudev de porta em porta. Esta é a principal coisa para a nossa vida. Então veja só o que Srila Acharya Maharaj fala. Temos que fazer sacrifício. Temos que dar nossa vida para o sacrifício a Deus. Nos sacrificamos tanto para conseguir algo material, para ter uma casa, para ter um carro, pagamos seguro, pagamos isso, pagamos aquilo, para ter uma boa comida. Quanto sacrifício é feito material para termos tudo que é temporário? Então, o sacrifício a Deus tem que ter muitos sacrifícios. Srila Siddhar Maharaj fala: temos que guardar toda a nossa energia para Deus, para servir Deus. Claro que o trabalho também, se não temos trabalho, não comemos, não temos energia para servir Deus. Faz parte, o trabalho faz parte, é o nosso Dharma social. Somente será tirado o Dharma social, Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Eu libertarei você de seu Dharma social se você se render totalmente a mim. Mas quem que está nesse nível de se render totalmente a Ele? Pouquíssimas almas no mundo material. Então, trabalhamos, mas temos que guardar muita energia para Deus. Por isso que uma das cinco exigências não seria a palavra, mas uma das 5 práticas que temos que fazer, que temos que seguir, é não acumular dinheiro desnecessariamente. Por quê? Porque é energia desnecessária. Quanta energia você jogou fora para acumular aquele dinheiro que não é necessário? E essa energia tem que ser canalizada para Deus. Então, o sacrifício é muito importante. Temos que ter esse sacrifício para Deus.
Não somos pedreiros. Aí Srilacharya Maharaj fala, nós não somos pedreiros, ele quis dar um exemplo, qualquer profissão. Não somos pedreiros, não somos carpinteiros, não somos qualquer profissão. O que temos que fazer é pregar, temos que dar o sangue na pregação. E aí, como ele fala, nós somos carteiros. De que forma? Ele está fazendo analogia com carteiro. Nós temos que levar a mensagem de Deus de porta em porta para todos. Esse é o nosso Dharma. Esse é o nosso Dharma religioso. Temos o Dharma material, social, mas o mais importante é o Dharma religioso. Porque um animal também tem um Dharma social dele. Qual que é o Dharma social de um passarinho? Ele nasce, ele cresce, ele vai ter que ter um lugar para dormir, vai ter que ter comida para sobreviver, ele vai ter que se preservar do predador, se abrigar em algum lugar, tomar cuidado para que não seja morto pelo predador, e ele vai ter que procriar, fazer sexo para perpetuar a espécie. Esse é o Dharma social de uma ave. Mas, se nós, da ave ou do animal, de todos, mas se o ser humano, ele tem o Dharma religioso, que é o principal. E qual é esse? É buscar a Deus. E o que significa buscar a Deus? Servir Deus. E o que Deus mais gosta que nós façamos? Como foi falado agora por Srilacharya Maharaj. Pregar de porta em porta. Hoje temos a tecnologia também. Ele mesmo está dando aula todos os domingos para muitas pessoas, muitos devotos e simpatizantes. Muito mais de 1000 pessoas assistem ele no domingo, no darshan dele, na aula dele. Então, estamos agora no Templo de São Paulo. Tem alguns que estão muito longe, como a Ana Purna, ela está na Noruega. Tem uma devota dos Estados Unidos que de vez em quando assiste, a Bimala Didi. Veja só quão longe eles estão, os devotos, mas a internet, a tecnologia propiciou isso. Então, como que vocês que estão em São Paulo, enfim, em qualquer lugar do mundo, podem também beneficiar-se? Agora está tudo fechado. Agora está liberando gradativamente, mas ainda está na quarentena, estamos na quarentena. Compartilhem o programa. O que custa pegar o seu Facebook, você já está assistindo, tem lá o campo compartilhar. É só clicar em cima. E quantas pessoas você pode beneficiar, amigos seus, que vão olhar e você está lá no seu perfil, está lá o programa, não importa qual local, qual parte do programa, se é no Arati, se é no Parikrama Tulasi, se é no Kirtan, se é no Vandana, se é na aula, qualquer parte que a pessoa for olhar, se ela tiver algum mérito, como foi dito, e tem muitas pessoas com mérito buscando, mas nós temos que ajudar. Se nós ficarmos em casa trancados ou só querendo para nós, não é o serviço a Deus. Então, é uma forma muito fácil, sem sacrifício nenhum, compartilhar. Clica lá, compartilhar. É uma forma de pregação. Mas é o que Srilacharya Maharaj fala, o mais importante é pregar de porta em porta, pregar em qualquer lugar, pregar no emprego, falar sobre Deus, Harikatha no emprego, no clube, na academia, onde você for. Mas se você estiver à paisana, como que a pessoa saberá? É como um policial à paisana. Se alguém quer um policial, ele está vestido socialmente, sem a farda, sem uniforme, como é que vamos saber que ele é um policial? Se estamos no meio da população igual a todos, ninguém vai saber que você segue alguma religião, de repente, que você é Gaudiya Vaishnava, que você é um Hare Krishna, como somos conhecidos. Então, deixa a Kantimala aparecer, como o Srilacharya Maharaj fala. Não fique com a Kantimala com 2 voltas só, deixe 3 para ela ficar grudada no pescoço. É uma forma de pregar, a pessoa pode falar, se ela tem algum sukriti, se ela tem algum mérito espiritual, aquela pessoa vai olhar para você e falar, nossa, que colarzinho é esse? E aí é uma brecha para você pregar. Se você andar de tilaka na rua, em qualquer lugar,
já é muito mais visível uma tilaka na testa. Quantas pessoas vão te parar na rua ou vão perguntar, ou amigo seu, por que você está usando isso? É uma chance de nós usarmos a tilaka para pregar. O homem sem andar de roupa branca, porque Srilacharya Maharaj fala, o devoto tem duas cores de roupa, o açafrão e o branco. Porque são poucas as pessoas que andam de branco na rua, e se você usar o colar, anda de branco e tilaka, vão te parar várias vezes na rua, ou no metrô, ou aonde for, na academia, na festa, os familiares vão te ver de tilaka e vão falar, nossa, por que você está com isso aí na testa? Familiar que você não encontra. Eu estou falando o que acontece comigo. Eu tenho experiência disso. Se você raspar a cabeça, então, o homem, aí não tem como ninguém olhar para você, todo mundo vai olhar para você. Alguns têm vergonha, outros vão perguntar, por que você raspa a cabeça e usa esse rabinho? E é uma forma de pregar. Ah, mas aí a pessoa fala, eu tenho vergonha, eu não posso no meu trabalho raspar a careca, não tem problema. Vamos usar pelo menos a cantimala para todos verem. Por quê? Porque o nosso dharma é pregar. A coisa mais importante é pregar, é o que Deus mais gosta que façamos. De todos os processos, entre pregar e cantar o Santo Nome, pregar supera o cantar o Santo Nome muito, muito, muito. Por isso que Srilacharya Maharaj está dando ênfase agora à pregação. Não somos carpinteiros. Viemos a este mundo. Então, essa parte já foi. Vamos começar agora a outra. Às vezes, praticamos, seguimos tudo, mas não temos entusiasmo particular pela pregação. Pregar é a principal coisa. Você não pode estar comendo sozinho. Você deve compartilhar com os outros também. Se você come sozinho, não é bom. Você deve distribuir comida para outras pessoas. Que tipo de comida é essa? É a mensagem de Mahaprabhu, a mensagem de Guru Maharaj, a mensagem da consciência de Krishna. Você deve distribuir tudo isso para as outras pessoas. Se você quer ser um grande estudioso, se quer ser um grande pandit, para ser muito sábio, essa é outra linha. Se você não distribuir o que temos para os outros, que resultado obterá? Você pode ser um grande pandit, pode ser ótimo, mas é necessário distribuir o que você tem para os outros. Foi isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse a todos. Todos vocês devem pregar com união a mensagem de Mahaprabhu para todos. Este é o nosso dever. Existem tantos... Então, Srilacharya Maharaj reforça de novo. A principal coisa é a pregação. Então, quando ele diz aqui em comer, ele usou uma metáfora, claro. Não podemos comer sozinho, temos que distribuir a comida para os outros. Mas isso é uma metáfora. Só se for distribuir prachada, porque aí é misericórdia. Porque na nossa prática não existe Jiveseva, não existe serviço à alma. É Jivedoya, misericórdia à alma. Vaishnava Seva, o serviço tem que ser para o Vaishnava. Para as outras almas que ainda não são devotos, temos que dar misericórdia. E através do quê? Falar sobre Krishna, distribuir prachada, cantar o santo nome para a pessoa ouvir. Essa é a linha Gaudiya Vaishnava. Não dar nada temporário para ninguém. Temos que focar toda a nossa energia, Srila Siddhar Maharaj fala, temos que focar toda a nossa energia para dar algo eterno para os outros. Então, quando Srilacharya Maharaj falou aqui, temos que distribuir a comida, não comer sozinho. E aí ele explica isso, ele fala, distribuir o conhecimento, não adianta estudarmos.
No nosso caminho não é um caminho de Pandit. O que é um Pandit? É um estudioso, aquela pessoa que sabe muitas escrituras, sabe os versos de cor, os slokas de cor. Tudo que você pode perguntar para ele, ele sabe, mas se ele não distribui, não tem nada de Bhakti Yoga nisso. Isso é Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Nós não fazemos Jnana Yoga. Nós estudamos para divulgar o que sabemos. Nós estudamos para compreender que temos que servir Deus. Em 2014, Srila Tyagi Maharaj, na Índia, ele estava dando uma aula sobre os 9 processos devocionais de Bhakti Yoga, os principais. E aí ele falou, por volta de 1 minuto, 2 minutos cada um. Mas na parte do Kirtan, ele ficou mais ou menos 40, 50 minutos falando. E Kirtan, que é o segundo, Shravana Kirtana. O Kirtan não é só cantar, o Kirtan principal é pregar. O Kirtan principal é pregar a consciência de Krishna. E quando ele falou o primeiro, que ele começou com Shravana, que é escutar, é ler, ter o conhecimento, ele falou que a única função do Shravana é você compreender, ler e compreender que tem que servir, um processo de serviço. E tem um outro sannyasi que também falou da nossa missão, uma grama de prática devocional vale mais do que uma tonelada de teoria. O nosso caminho não é decorar slokas, os versos, o nosso caminho não é saber tudo. Silacharya Maharaj fala sempre, Gurudeva mandou ele ler poucos livros. Gurudeva não mandou ele ler todos os Vedas, todos os Upanishads, todos os Puranas, não mandou ele ler tudo isso. Poucos livros Gurudeva orientou ele para ler. E ele é o presidente Sevaita sucessor Acharya. Gurudeva deu a cadeira para ele. E ele não é o Pandit, ele mesmo fala, eu não sou Pandit. Nosso caminho não é de conhecimento, Jnana, o nosso caminho é Bhakti, é devoção. Então, temos que saber para distribuir. Temos que distribuir para todos o pouco que sabemos, não importa o quanto sabemos. Sabemos mais do que a maioria da população mundial. Pelo menos sabemos cantar o Mahamantra Hare Krishna. Sabemos que nós não somos o corpo, somos a alma. Pronto, já tem como pregar. Qualquer um que assistiu uma aula, 2 aulas, 3 aulas, a maioria que está aí já tem muitas aulas que assistiu, de vários, de sannyasis, do Guru, de Acharya Maharaj, enfim. Todos nós temos a capacidade de pregar. Esse é o Dharma principal de Kali Yuga. Harinama Sankirtan, o canto congregacional, mas o Harikatha é mais importante do que o canto congregacional dos santos nomes. Distribuir a consciência de Deus. Tantos devotos em todo o mundo, se cada um de nós faz 5 novos devotos por ano, converte 5 novas pessoas na consciência de Krishna, então você pode contar quantos mais devotos haverão todos os anos. Devemos prometer que a partir de hoje, dentro de 1 ano, pregaremos para 5 pessoas, mudaremos suas mentes e as levaremos à consciência de Krishna. Então, olha só, Silacharya Maharaj fala, temos que prometer que vamos pregar para 5 pessoas, pelo menos ao ano. Como que vamos fazer a pregação se não falamos de Krishna para ninguém? Como que vamos trazer 5 pessoas novas para a consciência de Krishna se não falamos de Krishna para ninguém? Até entre nós devotos,
quando acaba o programa no templo, acaba o assunto de Krishna, vem Prajalpa, vem assuntos mundanos. Então, isso é um hábito ruim que temos que nos libertar desse hábito de falar somente coisas materiais. Quantos por cento do dia falamos coisas materiais e quantos por cento do dia falamos sobre Krishna? Quando ligamos para um devoto, mandamos uma mensagem no WhatsApp, quantos por cento é sobre Krishna e quantos por cento é falando de coisas materiais? E coisas materiais são bobagens. Prajalpa é um mau hábito, mas isso aí só será tirado gradativamente com a nossa inteligência, claro. Temos que controlar o que falamos, mas quando a alma for limpa gradativamente, limpando a alma, fazendo um serviço devocional, vamos parar gradativamente de focar em coisas materiais, falar da vida do outro, falar do político. Não interessa o político, vai sair esse político, vai entrar um outro, e aí você fala, nossa, que saudade que eu tinha daquele, né? Porque normalmente vem sempre um pior do que o outro. A nossa vida não vai mudar se entrar esse político ou outro político. O ambiente é perfeito, o nosso ambiente que vivemos é perfeito. Se temos aquele político, se temos o governante, se temos qualquer coisa, se moramos no Brasil, em São Paulo, qualquer lugar, tudo é perfeito. Para que perder tempo discutindo qual time é melhor, se é o Palmeiras, se é o Corinthians? Tem pessoas que até se matam por isso. Veja só o nível de consciência da pessoa. A pessoa briga, ela se mata. Eu vi várias vezes no Facebook, não me lembro mais que época foi, acho que quando entrou o Bolsonaro, ou não sei, ou quando a Dilma saiu no impeachment, eu não lembro, mas tiveram pessoas que perderam a amizade por causa de um político. Olha o nível de consciência que estamos. Não temos que concentrar em nada material, temos que concentrar na consciência de Krishna. Isso se quisermos a devoção, claro. Se não quisermos a devoção, vamos continuar falando da vida do outro, fofoca, apontando o dedo para um, para o outro. Isso não é bom para a devoção. Silachara Maharaj sempre fala isso, Gurudeva sempre falava isso, todos os gurus do Parampará falam isso. Não devemos olhar o defeito dos outros. Nós temos tantos defeitos, vamos olhar os nossos. Temos sempre que olhar os nossos, porque olhar dos outros, Silachara Maharaj outro dia deu uma aula falando também isso. E eu também estou tentando me controlar também, porque isso é hábito normal da gente, natural. E aí Silachara Maharaj fala, se você ver alguém na cozinha da deidade, olha só, hein? Na cozinha da deidade, e a pessoa, primeiro que não se pode comer na cozinha da deidade. Se você for experimentar o alimento, você tem que sair da cozinha para experimentar o alimento, lavar a boca, as mãos e voltar para a cozinha da deidade. Mas se um devoto está lá comendo a comida da deidade antes da deidade receber a comida, Silachara Maharaj fala, não fale para ninguém isso. Ele vai ter a reação dele de ter feito isso totalmente errado, uma ofensa muito grande. Mas você, se ficar divulgando isso, que aquele devoto fez isso, você também terá a reação sobre falar dele. Então não temos que falar dos outros. Se queremos o caminho devocional, temos que nos policiar, mas é muito difícil ficar sem falar dos outros. Temos a mania de sempre colocar, de ser a mosca, não ser a abelha. Temos sempre esse mau hábito, mas isso vem do sanskara. Nós temos um sanskara ruim, nascemos no ocidente, mas com a prática devocional e o controle da inteligência controlando a mente, conseguiremos devagarinho, gradativamente, nos policiar. E se é como eu falei
para alguns devotos também, se eu começar a falar de alguém, a pessoa pode vir para mim e falar, mude de assunto. E um tem que fazer isso com o outro, um devoto tem que fazer isso com o outro. Se um devoto começar a falar do outro, temos que falar para a pessoa, vamos mudar de assunto, porque não é bom nem para quem fala e nem para quem escuta. Então, temos que nos policiar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quando a alma diva comete o erro de esquecer que é uma eterna serva de Krishna, Maya captura a alma pelo pescoço. Sri Chaitanya Charitamrita. Somos servos eternos, mas esquecemos. Devemos lembrar a todos apenas sobre isso. Diremos aos outros, você está esquecendo sua posição. Sua posição não é que você é um corpo humano, um corpo de cachorro, um corpo de gato ou um corpo de búfalo. Sua posição não é essa. Sua posição é a de um servo eterno do Senhor. Você é uma alma diva. É isso que você deve dizer a todos. Você não é um homem, nem uma mulher, nem um marido, nem uma esposa, nem um rei, nem uma rainha. Sua única posição é que você é um servo eterno do Senhor. Diga isso para outras pessoas. Sua primeira apresentação será assim. Depois, diga a eles, você é um servo eterno do Senhor. Essa é a sua posição, mas você a esqueceu por causa de Maya. Krishna deu um trabalho a Maya Devi, e Maya Devi faz seu trabalho. Ela sempre nos remove, nos afasta do serviço ao Senhor. Maya sempre faz seu trabalho, mas devemos fazer o nosso. Devemos lutar contra Maya. Lutar contra Maya significa que você deve lutar contra si mesmo, não contra os outros. Você tem tantos inimigos dentro de você: luxúria, raiva, cobiça, ilusão, loucura, inveja, visão, paladar, olfato, audição, além de Kanaki, Kamini e Pratista. Então, agora Srila Maharaj começa a comentar que quando esquecemos de Deus, Maya nos ataca. E quando estávamos no ventre de nossa mãe, isso está escrito no Sri Chaitanya Bhagavata. É um livro, uma escritura dos Lilas de Mahaprabhu. E quem escreveu foi Vrindavana Das Thakura, Vyasadeva do Gaura Lila, do Lila de Mahaprabhu. E lá é dito, Vishnu, ele aparece para nós no 7º mês, quando estamos no 7º mês no ventre de nossa mãe. Vishnu aparece para nós e nós pedimos para sair daquele ambiente, porque não é um ambiente agradável. A Escritura fala que não é agradável. Tudo que a mãe sente, a criança sente. Tudo que a mãe come, a criança come. Tudo que a mãe respira, a criança respira. Não é um ambiente agradável. E aí a alma pede para sair de lá. Aí Vishnu fala assim, eu vou tirar você daí. E aí a alma fala, me perdoa, porque eu estou nesse ventre, porque eu não lhe servi na vida anterior. Nas vidas anteriores, eu não lhe servi, por isso eu estou aqui, me perdoe. E aí Vishnu fala, eu vou te dar braços para você me servir, pernas para você me servir. E cada parte do corpo que Vishnu fala, eu vou te dar pernas para você fazer parikrama nos locais sagrados e na Tulasi Devi. Eu vou te dar olhos para você ver minha murti no altar. Eu vou te dar ouvidos para você escutar o Harikatha, as canções. Eu vou lhe dar boca para você honrar Prashada e falar sobre Deus, cantar o santo nome, cantar as glórias de Deus dos associados. Cada sentido que ele nos dá é para servir Ele.
E aí ele fala, eu vou lhe dar tudo isso, mas você quando sair desse ventre, você vai esquecer de mim novamente. O próprio Vishnu fala isso. E realmente nós saímos e esquecemos. Então, quando esquecemos de Deus, Maya nos ataca. É sempre assim que acontece. Mas a pregação para os outros tem que começar assim. Tem que começar, você esqueceu de Deus. Não podemos esquecer de Deus. Srivajra Maharaj está ensinando aqui como pregar, como falar para os outros, que temos que servir Deus. A principal coisa é que nós somos o corpo, somos a alma. Não somos mulher, não somos homem. Não somos baixo, alto, careca, cabeludo, cabelo branco, cabelo preto. A alma não tem nada disso, porque nós somos a alma, não somos o corpo. Tem uma história também de um sannyasi que veio em 2008 para o Brasil, e ele estava no Gazeta, lá na Paulista, no cinema, nem sei se existe ainda esse cinema, mas era lá. E aí estava cheio, tinham muitas pessoas. E ele começa a falar da consciência de Krishna. E aí uma pessoa foi lá, e sempre tem um ou outro que vai para querer derrubar o pregador. Ele não vai lá para escutar, ele vai lá para discutir. Ele fala, não, eu vou acabar com essa pregação. Ele vai lá para jogar água no fogo. E aí ele chegou e falou assim, você está falando isso, mas os Estados Unidos, você é americano, os Estados Unidos faz tudo ao contrário do que você está pregando, porque você é isso, porque você é aquilo. Falando alto, levantou no meio do auditório para perturbar. E aí o sannyasi falou, depois nós podemos conversar, agora eu vou continuar a dar a aula. E aí o sannyasi acabou de dar a aula, e quando acabou nós descemos junto, porque era uma descida assim, eu não sei qual o nome, Gazeta, Gazetinha, tem 2 ou 3, né, lá no prédio da Gazeta. É do lado esquerdo, que é uma descida assim, ó. E aí nós descemos junto e o rapaz desceu todo alterado, todo falando alto. E aí o sannyasi falou, mas eu não sou o americano, eu não sou o brasileiro, eu não sou homem, não sou mulher, eu não sou velho, eu não sou novo, eu sou a alma, eu não sou esse corpo. E aí o rapaz que estava todo alterado não teve argumento. Ele ficou pensativo durante alguns segundos e olhou para o monge, né, para o sannyasi e falou, então tá bom, virou as costas e foi embora. Então nós temos que pregar isso, que não temos identificação com o corpo material. O nosso verdadeiro eu, a alma, não tem nenhuma identificação com sexo, com nada. Por isso que todas essas coisas, essas brigas, como eu falei, de política, de gênero, feminismo e qualquer tipo de briga, de identificação com gênero, identificação com tipo de opção sexual, tudo isso é inútil, porque não somos o corpo, somos a alma. Mas nós estamos muito presos nesse relacionamento de corpo. Estou gordo, estou magro, estou isso, estou aquilo. Temos que cuidar do corpo, não para aparecer para o outro se está magro, se está gordo. Temos que cuidar do corpo porque o corpo é o veículo que a nossa alma está agora. A nossa alma está nesse veículo, nesse corpo. A única forma de servir Deus é nesse corpo agora. E temos um corpo abençoado, porque somos seres humanos. O ser humano é muito raro a alma estar no corpo humano. Quantos seres humanos tem no mundo hoje, no planeta Terra? 7 bilhões e pouco. Imagina o número quase infinito de almas que tem no mundo material, na Terra. Se cada átomo tem alma, não é que cada átomo tem alma, cada alma está na forma de átomo. Quantas almas estão na forma de átomo? O que são 7 bilhões de seres humanos perante a quantidade de almas que tem? Não vamos nem falar no mundo material, vamos falar na Terra.
Então, é raro, é raríssimo estar no corpo humano. Então, temos que aproveitar, não para ficar discutindo coisas erradas que não têm sentido, ficar olhando os defeitos do outro, como o Srila Chara Maharaj fala. Temos que ser sempre abelha, porque todo mundo tem algo bom. Todo mundo critica a pandemia, mas a pandemia tem muitas coisas boas. É só olhar, é só ter o olhar de mosca, de abelha, desculpa. Se temos olhar de mosca, vamos olhar, nossa, no Brasil morreram não sei quantas mil pessoas, nos Estados Unidos, no mundo, quantos doentes, mas temos que ter o olhar de abelha. Quantas coisas boas. E qual a melhor visão da pandemia, do Covid-19, que o Senhor Yamaraj trouxe para a Terra, para atingir o ser humano? Não foi o chinês que inventou um vírus, que pôs no laboratório, como muitos falam. Se for isso, eles estavam sob a orientação do Senhor Yamaraj, porque nada acontece se Deus não quiser. E o Senhor Yamaraj é um representante de Deus, responsável por isso, pela doença, pela morte. Qual a melhor coisa que podemos ver na Covid-19? A purificação de todas as almas dos seres humanos. Porque a Covid-19 veio como uma graça de Deus para purificar nossas almas. Toda a dificuldade que temos é para a purificação da alma. Deus é o nosso melhor amigo, Ele não dá nada para nós que não seja melhor para nós. O ambiente é perfeito, sempre. Tudo é perfeito. O que temos material bom é perfeito, o que temos de dificuldade material é perfeito. Tudo é perfeito. Deus está por trás de tudo. Não tem nada que aconteça que Deus não está por trás. Se temos um chefe ruim, se temos um filho que nos perturba, o marido, a mulher, enfim, o cachorro, o vizinho. O rapaz que está vendendo churros agora aqui na porta, com uma música chata. Tudo é perfeito. Não sei se dá para escutar daí, mas tudo é perfeito. Não adianta reclamar e ir lá e xingar ele. Temos que ter essa consciência que estamos num mundo perfeito para nós. O ambiente é perfeito para nós. Vamos ver se tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então vamos continuar com a leitura. Quando a alma diva comete o erro de esquecer que é uma eterna serva de Cristo, Aqui já lemos. o problema é que ainda não temos um apego adequado ao serviço devocional. Recebemos a iniciação de Gurudev, mas não sabemos como deve ser a relação entre um guru e um discípulo. Essa relação guru-discípulo é sempre muito estreita, muito íntima. Não é uma conexão frouxa. Você deve entender essa relação entre um guru e um discípulo. Você pensa que recebeu iniciação, praticará alguma coisa, dará alguns pranams e tudo é realizado. É suficiente. Você terá muitos gurus como este neste mundo. Poderá ver que muitos abrem a sociedade, a escola, a universidade, a faculdade, a missão, e quando você vai para lá, eles não o deixam voltar. No entanto, esta missão Gaudiya Mat, Chaitanya Sarasvati Mat, não é assim. Você veio aqui, mas deve se tornar um discípulo adequado. Qual é o dever de um discípulo? Você pensa, eu conheci Gurudev, ele fala muito bem, eu receberei iniciação. Isso é tudo emoção. Você deve pensar profundamente e perceber que tipo de relação deve existir entre um guru e um discípulo. Esta é a principal coisa que devemos entender. Conhecemos nosso pai, mãe, conhecemos nossa irmã, irmão, conhecemos nosso marido, esposa e temos um relacionamento muito vívido com eles.
Mas nosso relacionamento com nosso guru é muito mais importante, muito mais próximo que isso. Os discípulos devem ter uma relação adequada com seu guru. Então é um grande problema para nós que nós não compreendemos que o guru, nós temos que ter um relacionamento com o guru muito forte, como diz aqui Srilacharya Maharaj, não pode ser algo frouxo. O relacionamento com o guru não é assim, como ele diz, poxa, ele fala tão bem, né? Esse guru, ele fala tão bem, vou querer iniciação com ele. Não, isso não é devoção, isso é emoção. Tem uma aula de Srilacharya Maharaj que ele fala, emoção não é devoção. Esse é o título da palestra dele. Achar que o guru fala bem, que o guru isso, que o guru aquilo, não é suficiente. Uma vez que atingimos, que escolhemos aquele guru, aí sim temos que nos render a ele. Mas antes disso, temos o direito e o dever de investigar, de ver se realmente é aquele guru. E uma vez que assumimos ele como guru, aceitamos ele como guru e ele nos aceita como discípulos, temos que ter um relacionamento muito forte, muito mais forte do que temos com a nossa família. Porque o guru, ele quer o nosso melhor, muito mais do que nossa família quer. Parece estranho falar isso. No olhar material é estranho falar isso, mas o guru está preocupado com a nossa alma. A nossa família não. Normalmente, se a mãe e o pai não forem devotos, enfim, não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu corpo, com a sua vida material. Se você vai para a faculdade, se você vai se dar bem no trabalho, se você vai ter um filho perfeito, sem problema de saúde, se você isso, se você vai pegar a Covid. A família não está preocupada com você, porque você é a alma. O guru não está preocupado com o seu corpo, o guru está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o corpo, como agora Srilacharya Maharaj fala, vamos se cuidar. Por quê? Porque a alma depende do corpo, desse corpo para fazer o serviço. Mas o foco não é o corpo, o foco é a alma. Então o guru fidedigno, ele está preocupado com a sua alma. Então o relacionamento com ele tem que ser muito mais forte do que com a sua família. Temos que falar com o guru, expor os nossos problemas para o guru. Perguntar sinceramente como posso melhorar devocionalmente, o que faço. E contar para ele, eu vivo assim, 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 o que posso fazer? Tem que ter um relacionamento mais íntimo. Íntimo que eu digo é próximo, claro. Não é íntimo no sentido mundano, porque é perigoso, por isso que é perigoso ler algumas escrituras sozinho. Porque se a pessoa escuta, temos que ter um relacionamento íntimo com o guru, já vai pensar no lado mundano, e não é isso. Temos que tomar cuidado na interpretação do que está escrito, do que está sendo falado. O guru é muito importante termos algo muito próximo dele. Ele tem que saber de nós e nós temos que saber dele, escutar as aulas dele, seguir. E ele tem que saber o que estamos fazendo também. O guru fica feliz quando ele sabe que estamos fazendo devocional. O guru é nosso médico, o médico da alma. Se você vai no médico e fala que você está se alimentando bem, que você está fazendo tudo correto, o que ele mandou, ele vai ficar contente. O guru tem que saber o que estamos fazendo. Escrever para ele, fazer perguntas para ele na aula. Isso é muito importante, ter um relacionamento com ele nessa forma correta. O problema é que ainda não temos um apego adequado ao serviço devocional.
Recebemos a iniciação de Gurudev. Eu já lhe disse há pouco, você deve sacrificar sua vida por seu Guru, pelos devotos e pelo Senhor. Você deve dar a sua vida pelo seu Gurudev, pela missão do seu Gurudev e pelos devotos do seu Gurudev. Este é o ponto mais crucial na vida de todos os discípulos. Se você pode dar a sua vida por tudo isso, pode ser considerado um discípulo adequado do seu Gurudev. Podemos fazer milhares de discípulos, mas quantos deles são realmente discípulos? Gurudev também disse durante seus últimos dias. Ele me perguntou, eu iniciei tantas pessoas, mas você pode contar quem delas realmente se tornou discípulo adequado? Gurudev diz que existem pouquíssimos discípulos adequados. Nós nos consideramos devotos, discípulos, mas o que fazemos para ter esse título de devoto de Deus, discípulo do nosso Guru fidedigno? Por isso que Gurudeva, nos últimos dias no leito de morte, nos últimos dias ele falou para Srila Acharya Maharaj. E tem uma outra aula anterior a essa, creio que do ano passado, Srila Acharya Maharaj conta com mais detalhes. Ele fala que Gurudeva estava triste. E ele falou, cadê os discípulos corretos que estão seguindo? Ele falou, eu fiz 23 tours mundial, Gurudeva viajou o mundo 23 vezes, já com idade, algumas vezes já com um problema de saúde. Quando ele veio no Brasil, ele já tinha problema de saúde. Ele veio 2 vezes para o Brasil, em 94 e 98. E aí ele falou para Acharya Maharaj, eu preguei tanto, eu dei 23 voltas ao mundo, pregando, não passeando, pregando. Você já pregou tanto de vilarejo em vilarejo, ele falou para Srila Acharya Maharaj. E cadê os discípulos corretos que estão seguindo a missão, que estão seguindo o que foi orientado? Temos que honrar esse título de devoto de Deus, de Krishna, de discípulo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós não estamos em qualquer escola, estamos no Gaudiya Mati, e além de estar no Gaudiya Mati, estamos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não é simplesmente, não basta simplesmente se iniciar com o Guru fidedigno e fazer o que a nossa mente quer. E ter aquela ideia, se eu não tiver nada para fazer, vou fazer o serviço. Porque normalmente é assim que nós pensamos. Se eu não tiver nada para fazer hoje, vou fazer isso. Se não tiver nada para fazer hoje, vou assistir o programa. Se eu não tiver nada para fazer hoje, vou ao templo. Não! Claro que temos o livre-arbítrio de fazer isso. Mas aí, como que teremos condição de falar que somos discípulos de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj? Como que temos condição de falar que somos devotos de Krishna com essa mentalidade de deixar sempre por último a vida devocional? E normalmente é isso que acontece com todos nós. Deixamos sempre a vida devocional em último plano. Primeiro é para nós e para nossos associados, como é dito. Nós inclui os nossos braços. E o que são os nossos braços? A família, os amigos. A prioridade tem que ser, se quisermos ser devotos de Krishna, se quisermos ser discípulos corretos, como foi dito aqui, discípulo adequado, a prioridade tem que ser a devoção. E isso é a qualidade intrínseca da alma. A qualidade intrínseca da alma é servir. E temos a orientação do Guru fidedigno de como servir corretamente. Então só falta termos vontade. Temos que ter um pouco de vontade para ter o progresso espiritual, o avanço devocional.
4 tipos de pessoas vêm para a missão ou ao guru: o aflito, os pobres, os curiosos, os requerentes de conhecimento. Alguém é pobre e obtém lucro. Alguém quer ser sábio e aprende algo. Quando essas pessoas chegam, elas não vêm como devotas, mas se praticarem adequadamente, podem gradualmente se tornar devotas. Nem todo mundo vem à missão como devoto. Muitos vêm pedindo outras coisas. Muitos vêm com seus outros desejos. Aniyabilasa. Srila Rupa Goswami Prabhu disse: a mais alta devoção é aquela que satisfaz o Senhor Krishna, livre da cobertura de quaisquer atividades como a ação e conhecimento. Shri Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami, que escreveu esse livro, Bhakta Rasamrita Sindhu. E Rupa Goswami é o guru da prática devocional. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. O que é Sampradaya? Escola. Nós somos da escola de Rupa Goswami. Mahaprabhu deu todo o potencial para Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Sanatana Goswami é o guru de Sambandha Gyana. Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, como chegar na meta última da vida, qual é a meta última da vida. Mas Rupa Goswami, ele é o guru que escreveu tudo o que temos que fazer, a prática devocional. Seguimos Rupa Goswami. E Rupa Goswami fala mais detalhadamente sobre o que Srilacharya Maharaj comentou agora. Ele fala justamente que são 4 tipos de pessoas que vêm em busca de Deus, da missão. Aquele que tem muita dificuldade, qualquer dificuldade. Aquele que quer dinheiro, que é pobre. Aquele que é curioso e o sábio. O sábio sabe que esse é o melhor caminho, buscar Deus e servir Deus. Os 4. Mas, quando entra na missão, quando entra na consciência de Krishna, a pessoa é Kanista Adhikari. São 3 tipos de devotos. Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Somos Kanista Adhikari no início. Mas até um Kanista Adhikari que entra, tanto sábio, como curioso, como quem é pobre, quer dinheiro, como aquele que tem dificuldade, qualquer tipo, e vem para conseguir o alívio da dificuldade, qualquer um desses, se tiver abrigo num guru fidedigno e praticar corretamente, pode chegar a ser um Uttama Adhikari. O Uttama Adhikari é o guru. Qualquer um desses 4 que chegar na missão e praticar corretamente, e nós temos o guru fidedigno na missão, é só praticar corretamente, podemos chegar a ser o Uttama Adhikari, o devoto mais elevado. Só depende de nós. Porque quando damos um passo na direção de Krishna, ele dá 10 na nossa direção. Tudo só depende de nós. E temos o livre-arbítrio para escolher se queremos a devoção ou se queremos continuar na ação material ou na renúncia. Temos 3 opções. Ou continuamos na ação material, boa ou ruim, ou renunciamos a tudo, ou servimos Deus. Só tem essas 3 opções. E cada opção que escolhermos nos levará para algum corpo na próxima vida. Se escolhermos ação boa ou ruim, material, piedade ou algo ruim, iremos voltar para o plano material. Se escolhermos a renúncia total, podemos chegar no máximo no Tatastha Shakti, no Nirvana. E servirmos Deus, podemos chegar ao mundo transcendental. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher entre essas 3 coisas. Aí fica na opção de cada um. Se quiser continuar no mundo material, a desfrutar,
Só que toda vez que desfruta, tem a reação sobre o desfrute. E normalmente quem tem uma vida muito boa material no corpo que está, na próxima não vai ser tão boa. É um ciclo de vida boa, vida ruim, vida boa, vida ruim no mundo material. Nada é só ruim e nada é só bom. Iremos nessa dualidade sempre no mundo material. Na renúncia total, no Tatastha Shakti, Srila Siddhar Maharaj fala, é o suicídio espiritual. Por quê? Porque lá não teremos consciência. A alma atingindo esse plano, ela não tem consciência. E consciência, Srila Siddhar Maharaj fala, é livre-arbítrio. Então não teremos nenhuma consciência nesse plano. E teremos felicidade plena. Sati, eternidade. Chiti, conhecimento pleno. E Ananda é felicidade plena, êxtase pleno, bem-aventurança plena. Isso só existe no mundo transcendental. Então temos essa opção de escolher. Agora, desse minuto, não importa o que fizemos anterior. Srila Govinda Maharaj tem uma história também de um devoto, um sannyasi. Na época não era sannyasi ainda. Foi conversar com ele e falou, Gurudeva, o senhor não imagina o que eu já fiz na minha vida. O senhor não tem ideia. E Gurudeva falou, não importa o que você fez. Eu quero saber o que você vai fazer de agora para frente. Não importa o que fizemos anteriormente, nessa vida mesmo. Não importa, nem na vida anterior. Não temos que ficar preocupados, nossa, o que eu era na vida anterior? Tem muitas pessoas que ficam focando nessas coisas. E isso é perder o foco. Não interessa o que fomos na vida anterior. Não interessa o que fizemos nessa vida agora, anterior a esse segundo. É de agora para frente. Gurudeva queria saber isso. É de agora para frente. Temos que servir corretamente o Guru. Se somos iniciados, vamos seguir o Guru corretamente de agora para frente. Se não somos iniciados ainda, vamos escolher o Guru. Vamos analisar. Temos essa opção antes de nos render. A partir do momento que nos rendemos, temos que segui-lo. Alguém tem alguma pergunta? Vamos parar então a leitura por aqui hoje. E amanhã continuaremos. Faltaram somente duas partes de leitura para acabar essa partezinha aqui do livro. Tem uma pergunta da Ana Purna Didi. Ela fala assim, eu encontrei um devoto da ISKCON, ele me convidou, ele me convidou para um encontro na casa dele. Eu estou muito só aqui. O que fazer? Sinto muita falta de estar com os devotos. Annapurna, eu não vou falar nada da minha mente, porque quando eu respondo as perguntas, enfim, eu não falo da minha mente, eu não tenho que seguir minha mente. Ninguém tem que seguir sua mente, temos que seguir o Guru, temos que ter a instrução do Guru. Então eu vou escutar o que eu escutei do Guru, Srila Acharya Maharaj. E ele falou que ele escutou de Srila Govinda Maharaj, que escutou de Srila Siddhar Maharaj. Então isso aí que eu vou te falar agora, e para quem está escutando agora, e para quem for escutar depois, é o que Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj falam. Não devemos servir outro guru, não devemos ir em outro local, nem em outra filosofia. É um termo forte o que eu vou falar, mas não sou eu que estou falando, eu escutei, e isso foi falado pela nossa missão, pelo Parampará da nossa missão. Se você servir outro guru, isso é prostituição. Você serve o seu guru e depois você vai fora e serve o outro.
É como uma mulher, uma prostituta, ela serve o marido, a família, depois ela vai e serve o outro lá fora. Não devemos fazer isso. Não, vou repetir, não sou eu que estou falando isso. Temos que servir o nosso guru, a nossa missão. Ah, mas eu gosto dos devotos. Isso é emoção, não é devoção. Como o Srila Acharya Maharaj falou, emoção é diferente de devoção. Mas eu tenho falta dos devotos. Ah, eu estou longe de todos. Não, se você está hoje aqui conosco na live, você está em sadhu sanga, com alguém da sua missão. Você participa das aulas do seu guru, Srila Trivikama Maharaj. Você tem associação com o guru, pelo menos 4 vezes por semana, que a live dele são 4 vezes por semana. Você está com associação com ele, você está com associação com os devotos que participam do programa dele, da live dele. Então, para que ir em outro local? E mesmo que não tivesse a tecnologia, que não é o caso, mas mesmo que não houvesse a tecnologia de fazer uma transmissão ao vivo, como antigamente não tinha, Srila Acharya Maharaj respondeu para uma devota dele, que também fez a mesma questão. Na época em São Paulo só tínhamos um dia por semana programa no centro de pregação Sri Chaitanya Sarasvati Sridhara Asam, que é em cima do restaurante Prema. Ela recebeu a iniciação de Srila Acharya Maharaj e ela, na época era por Skype, e ela escreveu para ele falando, eu quero ir todo dia em outras missões, porque eu sinto falta. Eu quero ter contato todo dia, eu quero cantar todo dia com os devotos, eu quero isso. E aí ele falou isso. Não sou eu que estou falando. Isso é Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj. Isso não é apropriado. Não devemos servir outro guru. Não podemos. Por quê? Porque os conceitos são diferentes. A própria ISKCON, eles têm a orientação de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Na época, hoje eu não sei como está isso. Mas tem algumas discordâncias, senão seria uma missão só. Ainda a ISKCON nem é tanta discordância, outras são maiores. Mas, enfim, a orientação de Srila Acharya Maharaj foi essa. Você tem tanto serviço para fazer, para ter a conexão comigo, ele falou. Você pode ler os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj. Você tem o dever, porque é prometido, é feito um voto na iniciação, que vamos cantar no mínimo 16 rondas por dia. Você tem o dever de, no mínimo, cantar 16 rondas por dia. Você tem que cantar as canções. Srila Acharya Maharaj orienta. Cantar o Vandana de manhã e à noite, e não só o Vandana. Cantar mais 5 canções. Uma para o Guru, uma para o Vaishnava, uma para o Panchatattva, uma para Nityananda Prabhu e uma para Mahaprabhu. Você tem também que ler as escrituras, ler as aulas. Você pode oferecer água, fruta, comida para a deidade, que é o ideal, porque você tem que, ou para o guru, você tem que, o nosso processo não é comer comida que não foi para o altar. O nosso processo é comer o que foi para o altar, honrar a prachada. Veja só quantas coisas temos que fazer. Para que nos associarmos com outra missão? Se não conseguimos cumprir o que o guru está orientando. A nossa mente quer, claro. A nossa mente quer, mas isso não é devoção, isso é emoção. Já vou repetir novamente, não sou eu que estou falando. Da minha mente. Isso é um devoto puro que falou. E quem está no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, hoje, está sob o guarda-sol de Srila Acharya Maharaj. Ele é o sucessor de Gurudeva. Então temos que seguir o que ele orienta. A orientação dele é essa. Às vezes não gostamos do que foi dito, mas
é o que o Guru fala. Então, essa é a orientação que nós temos. E Shripad Tapasi Maharaj, ele era tão casto ao guru dele, aos gurus dele, que ele não ia comprar nenhum produto devocional. Eu não vou citar nomes, nem vou citar a missão, mas ele não ia comprar numa certa loja que existe em São Paulo, porque não é Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E além disso tem uma outra coisa, a missão é ofensora à nossa, então ele não ia comprar nada. E ele orientava os devotos, não vá comprar nada lá, porque são ofensores ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Veja só o nível de castidade de Shripad Tapasi Maharaj. Então, a castidade também é importante, a rendição é importante, mas a castidade também é importante. A castidade é o Guru, a castidade a missão. Eu espero que eu tenha respondido para você. E quem está ouvindo também, essa orientação do nosso Parampará, do Parampará do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, da sucessão discipular do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Só para complementar o que foi falado antes da canção, também temos que, o que vamos ler, a orientação de Srila Govinda Maharaj é ler os livros da missão, claro, da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e Srila Govinda Maharaj permitiu que nós lêssemos os livros traduzidos e escritos por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, inclusive os comentários. Mas temos que ver também que alguns livros tem que ser perguntado para o nosso Guru, se ele autoriza, porque podemos não conseguir interpretar o que lemos. Então, podemos perguntar para o Guru, temos que ter um relacionamento íntimo, como foi falado hoje na aula, um relacionamento próximo com o Guru. Então, é isso que eu tinha para falar. Amanhã é Ekadashi, um dia muito auspicioso, vamos fazer um programa especial amanhã, com mais 2 canções, que também é orientação de Srila Govinda Maharaj, 2 canções a mais para o dia de Ekadashi. E vamos falar sobre o assunto, continuar a aula de Srila Acharya Maharaj, e se der tempo vamos ler o livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa Sarou Perdido. Uma boa noite a todos, Dandavad Pranam, até amanhã.